Bem-vindos ao Museu da Computação Professor Odelar Leite Linhares, um espaço fascinante dedicado à história e evolução da computação. Neste tour guiado, iremos explorar as maravilhas que esse museu tem a oferecer e viajar pelo tempo, desde os primórdios da computação até os dias atuais. Ao longo desta jornada, descobriremos como a computação tem transformado o mundo ao nosso redor e como ela se tornou uma parte essencial das nossas vidas. Vamos explorar as inovações revolucionárias, as mentes brilhantes por trás delas e os avanços tecnológicos que moldaram o futuro. Este museu é um tesouro de conhecimento, um lugar onde as fronteiras entre o passado e presente se misturam, permitindo-nos entender como chegamos até aqui. Ao longo do tour, você terá a oportunidade de ver de perto relíquias tecnológicas, como os primeiros computadores de grande porte, os primeiros chips de memória, os dispositivos pioneiros de armazenamento de dados e muito mais. Se você é um estudante curioso, um profissional da área de tecnologia ou apenas um entusiasta, o Museu da Computação do ICMC é um lugar onde a história ganha vida. Então, junte-se a nós nesta emocionante jornada através da história da computação. Abra sua mente para a maravilha da tecnologia e descubra como as máquinas do passado moldaram o futuro que vivemos hoje. Vamos começar a nossa exploração pelo Museu da Computação. Seja bem-vindos. Hoje faremos uma emocionante jornada pela história da computação, explorando os marcos e avanços que nos trouxeram até aqui. A história da computação remonta a milhares de anos. Os primeiros dispositivos de cálculo, como o ábaco, eram usados para auxiliar em operações matemáticas básicas. Mas foi no século XIX que surgiram as primeiras máquinas mecânicas capazes de realizar cálculos mais complexos, como a Pascaline e a máquina de calcular de Stepney-Reconner. No final do século XIX, a invenção das máquinas de escrever trouxe uma nova forma de interação com as máquinas. Elas foram as precursoras dos teclados dos computadores modernos, permitindo a entrada rápida e padronizada de dados. Com o avanço do século XX, surgiram dispositivos de armazenamento de dados, como os cartões perfurados e os rolos de papel. Esses meios de armazenamento mecânico foram amplamente utilizados em sistemas de processamento de dados, permitindo a manipulação e transmissão de informações. No final da Segunda Guerra Mundial, o cenário da computação deu um salto significativo com a criação dos primeiros computadores eletrônicos de grande porte, como o famoso ENIAC. Essas máquinas eram enormes, ocupando salas inteiras e realizavam cálculos complexos com velocidade e precisão sem precedentes. Nas décadas seguintes, a computação se tornou mais acessível com a popularização dos computadores pessoais. Empresas como Apple, IBM, Microsoft lideraram essa revolução, lançando modelos icônicos como o Apple II, o IBM PC e o Macintosh. Os computadores pessoais abriram caminho para uma ampla gama de aplicações, desde processamento de texto até jogos e multimídia. A partir do final do século XX, os dispositivos móveis, como os celulares e smartphones, se tornaram parte integrante da nossa vida cotidiana. A evolução da tecnologia móvel permitiu que carregássemos computadores poderosos em nossos bolsos, conectando-nos ao mundo digital a qualquer momento e em qualquer lugar.
Nos últimos anos, presenciamos avanços extraordinários em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem e realidade virtual. Essas tecnologias têm transformado a forma como interagimos com os computadores e como a computação influencia diversos setores, desde a medicina até o entretenimento. E é aqui, no Museu de Computação, que podemos apreciar e aprender com toda essa história. O museu reúne uma incrível coleção de artefatos e documentos que testemunham a evolução da computação ao longo dos anos. Ao visitar o museu, você terá a oportunidade de se conectar com essa rica história, explorar máquinas antigas, revistas especializadas e muito mais. É uma experiência enriquecedora para todos os entusiastas da tecnologia. Nesta sessão, destacamos algumas calculadoras icônicas que moldaram o desenvolvimento da computação. Entre elas, temos a HP, a CompuCorp 326 Scientist e a CompuCorp 392. As calculadoras HP são conhecidas por sua qualidade e inovação. A Hewlett-Packard, uma das empresas líderes no campo da computação, lançou diversos modelos notáveis ao longo dos anos. Um exemplo é a HP 9100A, uma calculadora eletrônica programável lançada em 1968, que se destacava pela sua capacidade de realizar uma variedade de cálculos complexos. A CompuCorp 326 Scientist e a CompuCorp 392 também são calculadoras dignas de destaque. Esses modelos foram projetados com recursos avançados para atender às necessidades de cientistas e engenheiros, permitindo realizar cálculos complexos de forma mais eficiente. Além das calculadoras científicas, nesta seção você encontrará outros dispositivos que desempenham um papel importante na história do cálculo. A caixa registradora Burgatz e a máquina de contabilidade NCR são exemplos notáveis. Esses dispositivos eram amplamente utilizados para tarefas financeiras e contábeis, demonstrando como a tecnologia de cálculo se tornou essencial em diversos setores. A calculadora Sharp 1801 também merece destaque. Lançada na década de 1970, essa calculadora eletrônica portátil foi amplamente utilizada por estudantes e profissionais para realizar cálculos matemáticos e estatísticos com facilidade. Cada uma dessas calculadoras representou avanços significativos na computação. Elas trouxeram recursos inovadores como programabilidade, capacidade de armazenamento e cálculos complexos, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias de cálculo mais avançadas. Nesta parte do nosso tour, vamos explorar uma coleção fascinante de computadores que representam marcos importantes na evolução da computação. Prepare-se para uma viagem no tempo. Nesta seção, destacamos alguns computadores icônicos que moldaram a história da computação. Entre eles, temos o iMac G3, o Ediza 281, o EAI 380 Hybrid e o Hotbit HB8000. O iMac G3, lançado pela Apple em 1998, foi um computador revolucionário em seu design e funcionalidade. Com seu icônico gabinete colorido, o iMac G3 trouxe uma nova estética para os computadores pessoais, além de recursos inovadores e facilidade de uso.
O EDISA 281 é outro computador notável nesta seção. Desenvolvido no Brasil na década de 1970, o EDISA 281 foi um dos primeiros computadores produzidos em larga escala no país. Sua versatilidade e confiabilidade o tornaram uma ferramenta essencial para empresas e instituições acadêmicas. O EAI 380 Hybrid também merece destaque. Este computador híbrido, lançado na década de 1960, combinava a velocidade do hardware com a flexibilidade do software, oferecendo um desempenho impressionante para cálculos científicos e de engenharia. O Hotbit HB8000 é outro exemplo interessante. Lançado no Brasil na década de 1980, o Hotbit HB8000 foi um computador pessoal popular na época. Com recursos avançados para a sua época, como a capacidade gráfica e o suporte a jogos, o Hotbit HB8000 conquistou entusiastas de computação e jogadores. Além disso, temos o CP200 e o CP400. Esses computadores brasileiros da década de 1980 foram desenvolvidos pela Prologica, uma empresa pioneira na fabricação de computadores no país. Com seu design compacto e funcionalidades avançadas, o CP200 e o CP400 foram amplamente utilizados em escolas e empresas. Por fim, temos o Exato, um computador brasileiro que fez história na década de 1970. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Exato foi um dos primeiros computadores do Brasil e desempenhou um papel fundamental no avanço da pesquisa científica no país. Cada um desses computadores representa um marco importante na evolução da computação. Eles trouxeram avanços significativos em termos de design, desempenho e acessibilidade, abrindo caminho para a era dos computadores pessoais e transformando a maneira como vivemos e trabalhamos. Nesta parte do nosso tour, vamos explorar a evolução das memórias e do armazenamento digital, desde os primórdios da computação até os avanços mais recentes. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante. Nesta seção, você encontrará uma variedade de dispositivos de memória que foram fundamentais para a evolução da computação. Desde os primeiros sistemas até as tecnologias de armazenamento digital mais modernas, cada avanço representa um salto significativo em capacidade, velocidade e confiabilidade. Nos primórdios da computação, os dispositivos de memória eram bastante diferentes do que estamos acostumados hoje. Cartões perfurados e tambores magnéticos foram alguns dos primeiros meios de armazenamento utilizados. Eles permitiam a inserção e leitura de informações de forma mecânica, desempenhando um papel crucial nos primeiros computadores. Com o passar do tempo, surgiram tecnologias mais avançadas, como as fitas magnéticas. Essas fitas ofereciam maior capacidade de armazenamento e eram amplamente utilizadas para backup de dados e arquivamento. Elas foram um marco importante no avanço da memória e do armazenamento digital. Uma das inovações mais importantes foi o desenvolvimento das memórias de acesso aleatório, RAM. Os módulos de memória RAM permitiram o acesso rápido e aleatório aos dados, proporcionando um desempenho significativamente melhor para os computadores. Desde os primeiros módulos até as memórias RAM mais avançadas dos dias atuais,
A evolução das memórias RAM foi fundamental para o aumento da capacidade e velocidade de processamento dos computadores. Hoje, temos uma ampla gama de dispositivos de armazenamento digital que nos permitem guardar grandes quantidades de dados de forma compacta e confiável. Discos rígidos e unidades de estado sólido, os SSDs, são alguns dos exemplos mais comuns. Essas tecnologias representam uma evolução impressionante em termos de capacidade, velocidade e confiabilidade do armazenamento digital. Além dos dispositivos físicos, também vemos avanços em tecnologias de armazenamento digital, como as memórias flash e o armazenamento em nuvem. As memórias flash oferecem alta capacidade e velocidade de acesso, tornando-se amplamente utilizadas em dispositivos portáteis, como os smartphones e tablets. Já o armazenamento em nuvem permite o acesso e compartilhamento de dados em qualquer lugar e a qualquer momento, proporcionando uma solução flexível e escalável. Cada um desses avanços nas memórias e no armazenamento digital foi fundamental para impulsionar a capacidade de processamento e armazenamento dos computadores. Eles permitiram o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais poderosas, abrindo portas para as novas aplicações e possibilidades em diversas áreas. Nesta parte do nosso tour, vamos explorar objetos que são verdadeiros tesouros da história da computação. Essas relíquias nos levam de volta no tempo e nos mostram como as pessoas lidavam com cálculos, registros e entretenimento antes da era digital. Vamos começar esta jornada fascinante. Nesta seção, você encontrará uma variedade de relíquias que representam marcos importantes na evolução da computação e da tecnologia. Cada objeto conta uma história única e nos leva a uma época em que os cálculos e registros eram feitos de maneira muito diferente da que conhecemos hoje. Vamos começar com o ábaco japonês, uma das primeiras ferramentas de cálculo desenvolvidas pela humanidade. O ábaco é composto por contas deslizantes que representam números e é usado para realizar cálculos matemáticos de forma manual. O ábaco japonês é uma verdadeira relíquia e nos mostra como as pessoas lidavam com cálculos complexos antes do advento das calculadoras eletrônicas. Outro objeto interessante é a régua de cálculo, um dispositivo mecânico utilizado para realizar operações matemáticas e resolver problemas de engenharia. A régua de cálculo foi amplamente utilizada antes do surgimento das calculadoras eletrônicas e representa um marco importante na evolução das ferramentas de cálculo. Os quipus são uma forma de registro e contagem utilizada pela civilização Inca. Esses cordões com nós representavam informações numéricas e foram essenciais para a organização administrativa e registros da sociedade inca. Os quilpos são uma relíquia incrível, mostrando como diferentes culturas encontraram maneiras engenhosas de lidar com cálculos e registros. O projetor de slides também é uma relíquia interessante, que nos leva ao passado das apresentações visuais. Antes dos recursos digitais, as pessoas utilizavam projetores de slides para exibir imagens em reuniões, palestras e eventos. Esses projetores proporcionaram uma forma de compartilhar informações visuais de maneira impactante. O videocassete é uma relíquia que nos remete à época
em que assistíamos a filmes e programas de TV em fitas magnéticas. Esses aparelhos revolucionaram a forma como consumíamos conteúdo audiovisual, permitindo que as pessoas gravassem e assistissem a programas em casa. Por fim, temos a vitrola e o Walkman. A vitrola foi um dos primeiros dispositivos de reprodução de música em larga escala, permitindo que as pessoas ouvissem suas músicas favoritas em casa. Já o Walkman, um aparelho portátil de reprodução de áudio, possibilitou que as pessoas levassem sua música consigo para qualquer lugar, proporcionando uma experiência pessoal e portátil. Cada uma dessas relíquias representa um marco na história da computação e da tecnologia. Elas nos mostram como as pessoas lidavam com cálculos, registros e entretenimento antes da era digital. São objetos que nos transportam para um tempo passado, relembrando a criatividade e a engenhosidade das pessoas ao enfrentar desafios tecnológicos. Nesta parte do nosso tour, vamos explorar a incrível evolução dos videogames, desde os primeiros consoles até as tecnologias de última geração. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante pelo mundo dos jogos eletrônicos. Nesta seção, você encontrará uma variedade de consoles que representam marcos importantes na história dos videogames. Cada um deles desempenhou um papel significativo no avanço da tecnologia e na popularização dos jogos eletrônicos. Vamos começar com um clássico dos anos 70, o Atari 2600. Lançado em 1977, o Atari 2600 foi um dos primeiros consoles domésticos a alcançar um sucesso massivo. Com seus gráficos coloridos e uma biblioteca diversificada de jogos, o Atari 2600 conquistou a imaginação de milhões de jogadores em todo o mundo. Outro destaque é o telejogo, um console brasileiro lançado na década de 70. O telejogo foi o primeiro console de videogame comercializado no país e trouxe a diversão dos jogos eletrônicos para os lares brasileiros. Sua simplicidade e jogabilidade cativaram crianças e adultos na época. Avançando para os consoles mais modernos, temos o PlayStation 3 e o Xbox 360. Esses consoles da sétima geração marcaram um salto significativo em termos de poder de processamento, gráficos avançados e recursos online. Eles ofereceram experiências de jogos imersivas e ampliaram os limites da tecnologia nos videogames. O PlayStation 1 também merece destaque. Lançado em 1994, o PlayStation 1 foi um marco na indústria dos jogos eletrônicos. Com sua vasta biblioteca de jogos e a introdução dos CDs como mídia de armazenamento, o PlayStation 1 abriu novas possibilidades para os desenvolvedores e cativou uma enorme base de fãs ao redor do mundo. Não podemos esquecer os clones do Pong, um dos primeiros jogos eletrônicos populares. Esses consoles simples, porém divertidos, trouxeram o Pong e outros jogos clássicos para as casas de milhares de pessoas, desencadeando uma revolução nos jogos eletrônicos e pavimentando o caminho para o que temos hoje. Por fim, temos o MS Extra e o Expert, dois computadores brasileiros que também foram utilizados para jogos eletrônicos.
Esses sistemas abertos permitiam aos usuários experimentar uma ampla variedade de jogos e expandir suas capacidades por meio de periféricos e cartuchos. Cada um desses consoles e computadores representa um marco importante na evolução dos jogos eletrônicos. Eles abriram caminho para inovações, narrativas envolventes e experiências imersivas, moldando a indústria dos videogames como a conhecemos hoje. E assim chegamos ao fim do nosso incrível tour pelo Museu da Computação. Esperamos que essa jornada tenha despertado sua curiosidade e fascínio pela história e evolução da computação e da tecnologia. Mas antes de nos despedirmos, queremos oferecer um momento final de imersão e criatividade. Feche os olhos por um momento e imagine-se viajando no tempo, atravessando as eras e presenciando pessoalmente os avanços tecnológicos que moldaram o mundo que conhecemos hoje. Do ábaco japonês aos poderosos consoles de videogame, das calculadoras mecânicas às memórias digitais, cada peça deste museu é um elo na corrente da inovação, uma lembrança de como a imaginação humana desafia os limites da tecnologia. À medida que você abre os olhos, sinta-se inspirado por tudo o que testemunhou aqui. A história da computação é uma história de perseverança, criatividade e busca incansável pelo conhecimento. E você faz parte dessa jornada. O Museu de Computação é um lugar onde o passado se encontra com o futuro, onde a tecnologia se entrelaça com a imaginação e onde a inovação é celebrada. Esperamos que sua visita aqui tenha despertado novas ideias, questionamentos e uma sede insaciável pelo conhecimento. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta aventura pelo Museu de Computação. Continue explorando, aprendendo e descobrindo as maravilhas que a tecnologia nos reserva. Até a próxima!